Olá pessoal, é um prazer tê-los aqui no canal. O meu nome é Rogério e o que eu vou discutir aqui hoje é um problema que estamos enfrentando na área do conhecimento. É também uma questão filosófica a ser abordada. Posso dizer que trata de uma questão muito atual e iminente sobre o bolsonarismo, o bolsonarista, como a filosofia compreende e compreenderia esse fenômeno. Porque o bolsonarismo, ele apareceu como um pensamento em que nega a ciência, nega o conhecimento cultural e histórico, é um conhecimento carregado de preconceitos, pré-julgamentos e carece de um conhecimento racional. Então, se quiser compreender o que a filosofia tem a dizer sobre o bolsonarismo, assista o vídeo. Mas antes, pessoal, deem um like, se inscrevam no canal. Peço aí para vocês, por gentileza, que acionem o sininho, para que os próximos vídeos vocês sejam avisados. Isso ajuda, contribui muito com o canal. Então, vamos ao assunto. Como a filosofia compreenderia o bolsonarismo, Vamos ver o que Sócrates, talvez o filósofo mais conhecido, Sócrates, que viveu lá nos mais ou menos uns 2.500 anos atrás, ele diria que os bolsonaristas são escravos. Sim, isso mesmo, ele diria que são escravos e jamais senhores de si mesmo. Porque os bolsonaristas eles agem de acordo com suas emoções e não com a razão. São pessoas que julgam conforme a raiva, a vaidade, a ganância, a inveja, e desta forma são escravos dos seus sentimentos e emoções. Por isso que são escravos de si mesmo. Eles não conseguem ser senhores de si. O homem só consegue vencer essas emoções através da razão. Então o homem que pensa de acordo com o crivo da razão, ele se liberta, ele torna senhor de si. Mas o bolsonarista não é assim. Os bolsonaristas, eles são uma espécie de escravos de si mesmo. Agora na filosofia contemporânea, para Descartes, que foi um filósofo renascentista e acordado pela doutrina da história da filosofia como o pai da filosofia moderna, Descartes podemos dizer que esse filósofo, ele mostrou que o homem pode pensar por si próprio e buscar a verdade por si próprio, utilizando um método para a busca da verdade. Existe um método para tal ciência e o homem não precisa ficar preso às clausuras ali do conhecimento da Bíblia Sagrada, ou alguns figurões do pensamento. Isso hoje, que estou dizendo, isso parece tão atual hoje, parece tão comum você pensar por si só, mas lá no século XVI, na época de Descartes, não era assim, somente era verdade, somente era considerado verdade o que estava escrito nas escrituras sagradas, ou alguns figurões como o Platão, por exemplo, mas desde que o Platão escreveu, tivesse de acordo com as escrituras sagradas, então somente isso que era a verdade. E Descartes foi o homem que conseguiu libertar o homem dessas amarras, ele rompe, e apresenta um método que o homem também é capaz de pensar por si só, um conhecimento racional. Então para Descartes ele diria que o bolsonarista é um homem preso às crenças religiosas, um dogmatismo teológico, pois o bolsonarista ele não consegue compreender que o conhecimento, o saber, ele liberta das clausuras ideológicas religiosas. E o bolsonarista continua negando o conhecimento, o saber científico em nome do conhecimento teológico. Então o bolsonarista, ele tem a verdade do mundo, somente a verdade teológica, é aquilo, Deus está acima de tudo. Ele descarta todo o conhecimento científico, todo a herança que ele recebeu do processo civilizatório, das revoluções científicas. Ele nega tudo. Deus está para ele, Deus está acima de tudo. Então, para Descartes, o bolsonarismo é um homem que ainda não compreendeu a renascença, o iluminismo, ou seja, o bolsonarismo é um homem que pensa, que apesar de viver no século XXI, ele não compreende, como disse, a herança que herdou do processo civilizatório, das revoluções científicas, sociais, que ocorreram tudo ao longo dos tempos. Então o bolsonarista ele está preso, enclausurado em seu dogmatismo, em suas crenças subjetivas, em busca do conhecimento. Esse é o homem o bolsonarista para o filósofo Descartes. Já na filosofia contemporânea, nós encontramos aqui o Ortega, o filósofo espanhol do século XX,
né? E também o Umberto Eco, um filósofo italiano que morreu recentemente, eles diriam que o bolsonarismo, né, o Ortega, ele diria que o bolsonarismo é o reflexo do homem massa, né? E ambos, tanto o Ortega como o Umberto Eco, eles diriam o bolsonarista, ele é o verdadeiro idiota, imbecil, tolo. Sim, idiota. Mas é interessante dizer aqui que ele não é no sentido de xingamento, de ofensa. Não, o idiota, o imbecil, o tolo no sentido patológico, como uma patologia da psique. Porque o que é um idiota? Um tolo, né? É um sujeito que diz coisas sem nexo. Um sujeito de pouca inteligência. Um sujeito que diante dessa pouca inteligência, ele vive numa eterna infantilidade. Isso mesmo, os bolsonaristas são desta forma, eles vivem na eterna infantilidade. E diferente do paranoico. O paranoico, ele já é uma outra patologia da psique. Por exemplo, eis aí o Olavo de Carvalho, o paranoico, ele inventa, cria teorias absurdas, globalismo, comunismo cultural, comunismo fabiano, socialismo fabiano, não sei, cada absurdo que chega a ser esquizofrênico as suas teorias. E o idiota, no sentido patológico, tá? O idiota bolsonarista, o idiota acaba, como ele é infantil, ele gosta dessas teorias, ele acaba aceitando as teorias do paranoico. É engraçado como o idiota, no sentido patológico, tá? Ele segue os paranoicos. Os paranoicos passam a ter seguidores, que são os idiotas, porque uma pessoa racional não vai dar bola, não vai dar voz às teorias esquizofrênicas dos paranoicos. Então é isso. Na filosofia contemporânea, tanto Ortega como o Umberto Eco diria que os bolsonaristas são idiotas, imbecis, tolos, mas no sentido patológico, tá? Não de forma gratuita, um xingamento aqui. São pessoas imbecis. E o filósofo italiano, o Umberto Eco, interessante dizer que ele fala que hoje, com o advento das redes sociais, o idiota, que sempre foi a maioria, o homem comum, ele sempre foi a maioria, mas ele não tinha voz. As tolices, as idiotices dele sempre ficavam ali na mesa do bar, tomando uma cervejinha, morria ali. Hoje não, com o advento das redes sociais ganharam holofotes, né? Acaba repercutindo. E assim como as teorias paranoicas, né? Pela do Olavo de Carvalho, que é o guru dos bolsonaristas, acaba tendo muito, se propaga de uma forma, né, muito mais, chega a todos os idiotas de uma forma muito mais fácil. Então as redes sociais, elas acabaram sim sendo holofotes, tanto para as teorias paranoicas e para a propagação dessas teorias através dos idiotas. Então, pessoal, para a filosofia contemporânea, os bolsonaristas são idiotas, tolos, imbecis, mas no sentido patológico, tá? Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até mais, tchau, tchau.